Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Os Estados Unidos apertaram o cerco contra cúmplices do regime cubano e o tiro atingiu Brasília, mais especificamente o governo do ex-presidiário. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou novas sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ex-funcionários do governo Dilma e da OPAS, acusados de transformar o programa Mais Médicos em um esquema internacional de exportação de mão de obra forçada. Segundo Washington, essas autoridades agiram como correias de transmissão da ditadura cubana, usando a OPAS para driblar a Constituição brasileira e enviar milhões de dólares para Havana, enquanto médicos eram explorados como peões diplomáticos. Entre os punidos estão Mozart Júlio Tabosa Salles, hoje no Ministério da Saúde de Lula, e Alberto Kleiman, coordenador-geral da COP30. Ou seja, está mais do que claro que Donald Trump quer desarticular as ditaduras latino-americanas. A ofensiva começou com o tarifaço contra o Brasil, passou pelo cancelamento de vistos de ministros da Suprema Corte, enquadrou Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, lançou operações contra redes de narcotráfico que irrigam os regimes autoritários, aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro e agora atinge em cheio os operadores do esquema de financiamento do PT à ditadura cubana. A mensagem é clara: o Homem Laranja não vai parar enquanto o consórcio de tiranias alinhado ao Foro de São Paulo não sucumbir de vez. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. O que o Departamento de Estado dos Estados Unidos fez foi jogar luz sobre o que por anos foi chamado de teoria conspiratória da extrema-direita. O Mais Médicos, criado no governo Dilma, foi muito mais que um programa de assistência. Foi um esquema bilionário de exploração de médicos cubanos e um canal de infiltração do regime de Havana no Brasil. Os sancionados foram acusados de acobertar trabalho forçado e canalizar centenas de milhões de dólares para a ditadura cubana. Segundo os Estados Unidos, Cuba ficava com 85% dos salários, a OPAS embolsava 5%, e os médicos recebiam migalhas, muitas vezes retidas, para impedir deserções. O caso brasileiro segue um padrão já documentado na Venezuela, Bolívia e África. Missões médicas usadas como fachada para espionagem, coleta de informações estratégicas e fortalecimento de aliados políticos. No Brasil, parte dos cubanos teria atuado em áreas de fronteira, comunidades indígenas ricas em recursos e junto a grupos alinhados à esquerda radical. Os Estados Unidos estão comendo uma sopa de letrinhas pelas beiradas para chegar até o centro dessa sopa. Isso aqui é de agora, tá? Os Estados Unidos acabou de sancionar membros do governo do Lula, tá? Que trabalha no Ministério da Saúde por trabalho escravo e espionagem no sistema de Mais Médicos. E hoje mesmo, a Pam Bondi dos Estados Unidos anunciou que os Estados Unidos congelou 700 milhões de dólares que Maduro tinha ainda em ativos nos Estados Unidos. Eles estão pegando todo mundo pela beiradinha, provando todo o esquema antes de atuar de forma mais dura, ou seja, militarmente. Ai, que alegria. Donald Trump está agindo por etapas. E sem dúvida, o uso da força militar não está descartada. No vídeo de hoje, vamos analisar cada uma das etapas que estão em andamento e quais serão os próximos passos da Casa Branca para a queda do regime que tomou nosso país de assalto. Mas antes, é urgente compreendermos que mesmo que os Estados Unidos ainda não chegou a colocar suas forças armadas na jogada, ainda assim já estamos em uma guerra. E a primeira vítima de uma guerra é a verdade. A manipulação da opinião pública chega a ser mais eficaz do que qualquer ataque a bases militares. O regime vigente no Brasil está completamente encurralado
E a grande mídia, financiada por esse mesmo regime, intensifica uma verdadeira guerra de narrativas. Por isso, agora mais do que nunca, precisamos nos municiar com aquilo que sempre foi a única arma do povo contra qualquer tirania: a verdade. Nenhuma ditadura pode prosperar sob uma população bem informada. O problema é que boa parte da imprensa prefere se curvar às narrativas oficiais, com medo de perder o conforto garantido pelas verbas publicitárias do governo. Mas, felizmente, ainda existem raras exceções, veículos independentes que escolheram ficar do lado dos fatos e não do poder. Um deles é a Gazeta do Povo. A Gazeta é minha principal fonte de pesquisa aqui do canal. Eu não faço um único vídeo sem antes consultar suas análises, colunas e reportagens. A Gazeta faz jornalismo de verdade, mostra os fatos, explica as consequências das decisões políticas e revela aquilo que muitos tentam esconder. Justamente porque não depende do dinheiro do governo. Quem sustenta esse trabalho somos nós, cidadãos que valorizam a liberdade e a transparência por meio das assinaturas. Sendo assim, a Gazeta preparou uma condição especial para você, que acompanha este canal e ainda não é assinante. Por apenas R$ 4,90 ao mês, durante os 6 primeiros meses, você garante seu acesso ilimitado a todos os conteúdos da Gazeta do Povo, seja pelo site ou pelo app. Para isso, basta acessar meu link em parceria com a Gazeta, gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Gente, estamos falando de menos de R$ 5 por mês para ter acesso ao melhor e mais confiável jornal do país. E ainda acompanhar as colunas de opinião de nomes como Alexandre Garcia, Deltan Dallagnol, Luiz Ernesto Lacombe, Nicolas Ferreira e muitos outros que não têm medo de dizer o que precisa ser dito. Então não perca tempo, pois essa promoção já será desativada. Nem espere terminar o vídeo, já dê um pause aí agora e acesse gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. É muito importante colocar o /Luiz Camargo. Ou, se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. Lembrando que você pode cancelar a assinatura quando quiser, de modo rápido, simples e sem burocracia, mas eu duvido que você vá querer sair depois de perceber a diferença que faz estar do lado da verdade. Recado dado, então vamos para a nossa análise. Bom, antes de sancionar os integrantes do governo Lula, nesta terça-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apresentou seu relatório anual de direitos humanos. E o documento acusa o STF e o governo Lula de minar liberdades fundamentais e sufocar o debate democrático em 2024. Alexandre de Moraes é citado por adotar medidas amplas e desproporcionais, bloqueando o X por 38 dias, suspendendo mais de 100 perfis e restringindo o conteúdo sob pretextos vagos como ameaça à democracia e discurso de ódio, sem transparência nem devido processo legal. A repressão, afirma o Departamento de Estado, atingiu de forma desproporcional apoiadores de Jair Bolsonaro, jornalistas e políticos eleitos, limitando o acesso de milhões de brasileiros a informações e opiniões diversas. O relatório também cita graves violações de direitos humanos no país, como execuções extrajudiciais e tortura policial. No campo internacional, critica duramente Lula por comparar a ação de Israel em Gaza ao genocídio promovido pela Alemanha nazista contra os judeus. Resumindo, os Estados Unidos estão reconhecendo oficialmente perante ao mundo que o Brasil está sob uma ditadura que precisa ser combatida. Enquanto isso, a estratégia da Casa Branca contra o principal operador do regime vem dando certo. Alexandre de Moraes se tornou um leproso. Todos que continuarem apoiando o ditador da cabeça de ovo ou que tentarem, de alguma forma, deixar seu fardo mais leve, automaticamente entrarão na mira da Magnitsky. Para completar, agora o governo americano está fazendo um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do STF. Entram nesse rol os filhos, esposas, parentes próximos
e os institutos de ensino e pesquisa ligados aos magistrados. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a Lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Não por menos que o filho do ministro Ben Barroso, que estava de férias na Europa, seguiu o conselho do pai e decidiu não voltar aos Estados Unidos, onde mora e trabalha como diretor do banco BTG Pactual. O mesmo BTG que tem centenas de processos no STF, de precatórios a disputas comerciais. O mesmo BTG cujo dono, André Esteves, chegou a ser preso em 2015, mas viu seu processo ser convenientemente arquivado pelo Supremo. O mesmo BTG que ganhou no próprio STF uma disputa bilionária contra Eike Batista. Mas claro, nenhum conflito de interesse, só coincidência mesmo. Já a Suprema Corte definiu o ministro Edson Fachin, aquele que tirou Lula da cadeia e que proibiu operações policiais nos morros cariocas, para a presidência do tribunal. A votação seguiu o rito tradicional de indicar o magistrado mais antigo que ainda não exerceu o comando da corte. Enquanto isso, corre nos bastidores que Luiz Roberto Barroso estaria pensando em deixar o cargo antes do previsto. Não por cansaço, claro, mas porque antecipar 7 anos de aposentadoria pode ser mais confortável do que virar alvo da Lei Magnitsky. Se a decisão se concretizar, ele anteciparia em mais de 7 anos sua aposentadoria obrigatória. Afinal, Barroso é o membro do Supremo com maior vínculo acadêmico e patrimonial com os Estados Unidos, o que poderia torná-lo particularmente vulnerável caso seja enquadrado na Lei Magnitsky. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Barroso tem manifestado a esses interlocutores, Uribe e Tainá, que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, auxiliares, têm minimizado o impacto das sanções americanas na sua vida prática, mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, costumava ir para lá nos recessos do STF para ficar recluso, lendo, escrevendo seus artigos acadêmicos, e ele entende que foi punido aí por tabela devido à investida de Trump em relação ao Brasil. Parece que aquela história do perdeu mané se inverteu. A verdade é que o clima na Suprema Corte é de velório. Como vimos em vídeo que circulou nas redes sociais essa semana, Alexandre de Moraes, claramente abatido, resolveu mudar o tom e admitiu que pode ter cometido erros. Nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. No entanto, Moraes não quer ir para a vala sozinho e assim não perdeu a oportunidade de levar os demais ministros junto com ele. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Desesperados,
Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros para entender o alcance das sanções impostas pelo governo Donald Trump no âmbito da Lei Global Magnitsky. André Esteves, dono do BTG que falamos agora há pouco, estava entre os presentes na reunião. Na Suprema Corte, os únicos ministros que não pretendem largar a mão de Alexandre de Moraes são aqueles que já sabem que serão os próximos sancionados, no caso, Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Este último, em entrevista nesta semana, deixou transparecer o momento de tensão que está passando. Com semblante preocupado, inseguro e gaguejando, o decano afirmou que as decisões são colegiadas, ou seja, assim como Moraes também arrastou para a vala os demais colegas. Aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. Agora, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão a caminho da Casa Branca. E, ao que tudo indica, vão colocar na mesa de Marco Rubio dois alvos específicos. Davi Alcolumbre, por engavetar os inúmeros pedidos de impeachment contra Moraes, e Hugo Mota, por barrar a pauta da anistia. Por sua vez, Trump não recuará 1 milímetro. Por enquanto, vem avançando contra o regime brasileiro em 3 frentes: diplomática, comercial e com sanções diretas no CPF dos seus operadores. Mas fica o recado: se nada disso surtir efeito, o plano B não exclui o uso da força. Bom, além daquilo que foi falado pelo Alan no vídeo que mostrei, também não podemos esquecer o caso Felipe Martins, que, para colocá-lo atrás das grades, falsificaram um registro de entrada nos Estados Unidos. É preciso compreender a gravidade disso. Não é um erro banal, é um crime federal seríssimo, especialmente em um país que investe bilhões de dólares para proteger suas fronteiras. Agora, imagine que essa falsificação parta justamente de um regime que já está na mira da Casa Branca sob pesadas sanções. E pior, que tudo esteja diretamente conectado a Alexandre de Moraes, o pseudo-juiz enquadrado pela Lei Magnitsky. É evidente que isso vai explodir. Se houver condenação por crime federal nos Estados Unidos, mesmo a revelia, poderá ser emitida uma ordem de prisão internacional via Interpol, a temida difusão vermelha, com possibilidade de homologação da sentença aqui no Brasil para várias autoridades, incluindo Alexandre de Moraes. O efeito dominó pode ser devastador. E se caso o regime decidir blindar seus cúmplices, os Estados Unidos podem muito bem deixar os avisos diplomáticos de lado e começar a falar a linguagem que governos omissos entendem, a da força militar. A verdade é que nunca a frase "não há mal que dure para sempre" soou tão profética. O castelo de areia dessa tirania está sendo engolido por uma tempestade que já não pode ser contida, e a maré da verdade avança sem piedade. O dia da queda não é mais uma hipótese, é uma contagem regressiva. A máscara que Alexandre de Moraes usou de guardião da democracia já caiu diante do mundo. Não tenha dúvida que ele pagará por cada um de seus crimes, e não são poucos. Quando isso acontecer,
Vamos sair às ruas em celebração e exigir que um feriado nacional seja decretado, o Dia da Reconquista da Liberdade. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 4,90 por mês. É só acessar gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Ou se você preferir, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!